de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus sobre ti e sobre toda a tua casa, que não há falta, que não há perdas, que o ladrão não entra. Declaramos em nome de Jesus Cristo provisão do Senhor, um acréscimo, uma intervenção divina sobre tuas finanças, que se cumpra sobre a tua vida as bênçãos dos Salmos 23, as bênçãos de Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir todas as vossas necessidades. Eu libero uma palavra sobre a tua casa, faço essa declaração profética. Haverá suprimento de cada uma das tuas necessidades. Haverá provisão especial, haverá milagres, haverá a mão do Senhor agindo em teu favor, te abençoando, destruindo toda maldade contra ti, toda inveja contra a tua vida, tudo aquilo que é errado. O Senhor vai à tua frente, o Senhor está na tua retaguarda, o Senhor está à tua direita e o Senhor está à tua esquerda. Como está escrito no Salmos 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Meu Deus, que uma unção poderosa venha sobre essa pessoa, que o jugo seja quebrado, o jugo seja desfeito, que essa casa seja um lugar de gente feliz, seja um lugar de ânimo, de vida, de paz abundante, de crescimento, grande crescimento, de multiplicação no nome de Jesus Cristo. E nós te pedimos, ó amado Deus, acampa teus anjos ao redor dessa casa. Guarda, livra, abençoa, Pai, no nome de Jesus Cristo. E nós oramos, Pai, entregando o dia de hoje a Ti, para que esse dia seja um dia de milagres, para que o dia de hoje seja um dia de resposta, para que o dia de hoje seja um dia que venhamos caminhar sobre os céus abertos. Tira toda a ansiedade, Pai, toda a angústia, toda a aflição, tudo aquilo que aperta o peito. Tira, Pai, e traga vida a essa pessoa, traga vida a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, a ti e a todos da tua casa. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu lar. Eu quero liberar uma palavra para Josiele. E o Senhor manda dizer para você, Josiele, que o Deus que não desampara está agora com as mãos sobre a tua vida. Por isso, o Senhor me mostrou como se houvesse vários nós. E eu creio e quero liberar uma palavra que todo nó na tua vida, toda coisa que está amarrada, toda coisa que está travada, que seja desatada agora, no nome de Jesus. Também quero liberar uma palavra para o Vilmar, ou a esposa do Vilmar que está aí me ouvindo. Essa palavra é para a casa de vocês, no nome de Jesus Cristo. Tudo aquilo que vocês estavam se defendendo e não estavam conseguindo vencer, não se preocupe, o Senhor Deus está tomando a frente dessa batalha e as coisas vão mudar. Vilmar, em nome de Jesus, receba essa palavra, no nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa que acordou também com muita queimação e azia no seu estômago, está me ouvindo nesse momento. Eu quero liberar uma palavra de saúde. Jesus Cristo cura, coloque a sua fé nele e eu declaro saúde sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Tem uma pessoa também de sobrenome Hermes, ou é nome ou é sobrenome, Hermes. Deus visita vocês, Deus visita a casa de vocês, o caminho de vocês, no nome de Jesus Cristo. E não se preocupe, aquele que te guarda não dorme. O Senhor é sustentador, e Filipenses 4,19 também é para a tua vida. Deus vai suprir, Deus vai prover, em nome de Jesus Cristo. Deus vai cuidar de vocês. Aleluia. Eu quero compartilhar uma palavra do céu com você, uma palavra profética. Antes disso, eu quero dar um testemunho para a glória de Deus.
da Vânia, que acompanha nossas orações aqui, e ela escreveu assim: sou do Rio Grande do Sul e tenho muitos testemunhos, mas hoje tive sucesso numa venda que vai me ajudar muito. Assisto suas orações sempre, tenho muita fé e Jesus me protege muito. O Senhor pregou que fôssemos atrás de algo que ajudasse no orçamento. E uma pessoa chegou dizendo que eu seria ótima corretora, então fui atrás. Graças ao Senhor, minha vida mudou muito e sempre compartilho, assim como fizeram comigo. Que o Senhor e sua família sejam sempre abençoados por Deus. Glória a Deus, Vânia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Você pegou uma estratégia de Deus e foi atrás, é assim mesmo. É exatamente assim que tem que funcionar. Você pega uma estratégia de Deus e você faz aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está falando. Fico feliz do Senhor ter aberto as portas na tua vida, viu? A mensagem que o Senhor me deu hoje é: escute as vozes de alerta, as notificações do céu. Eu creio que na nossa vida Deus nos notifica, somos notificados. Isso significa que Deus nos avisa antes de algo acontecer. Mas perdemos muito das direções de Deus porque estamos tão ocupados, lidando com tantos problemas e dando ouvido a tanta coisa, e nos esquecemos de ouvir o céu. Acordamos pela manhã com o nosso celular cheio de notificações, às vezes são 10 notificações, 100 notificações, às vezes mais, e a primeira coisa que você faz é ver as notificações que estão no seu celular. Mas e as notificações do céu? Você tem prestado atenção nas notificações de Deus, o que Deus tem falado contigo? Porque vemos pessoas que querem sucesso, mas não querem ouvir a Deus. Querem viver o seu propósito, mas não querem ouvir a Deus. Em Atos capítulo 27, olha essa passagem comigo aqui, verso 10 e 11, olha o que Paulo disse para esses homens antes de iniciarem uma viagem. Porque é assim que Deus faz. Deus avisa para a gente antes de algo começar. E quando você ignora, você perde aquela notificação do céu. Atos 27, 10 e 11. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Todavia o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. O centurião era responsável pelos presos daquele navio. Talvez ele não conhecesse bem quem era Paulo. Ele não entendia que Paulo era um apóstolo do Senhor, era um profeta do Senhor, era um homem de Deus. E Paulo disse para eles antes de começar a viagem: gente, Deus falou comigo. Nós vamos ter problema na viagem. Deus falou comigo. A coisa vai ficar feia no percurso. E a Bíblia diz que o centurião deu ouvidos ao capitão, deu ouvidos a todo mundo, menos ao homem de Deus que estava dentro do navio. A Bíblia diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Deus pode estar usando alguém para nos alertar. Os alertas de Deus vêm, eles vêm, o Senhor está sempre chamando a nossa atenção e está dizendo: cuidado por aqui, vai acontecer isso, tenha prudência, lida com isso, resolve isso agora. E se nós não entendermos as notificações do céu, nós podemos nos perder na caminhada. Eu sou muito radical, literalmente, quando Deus fala algo comigo. Sou radical naquilo. Se tiver que vender, vendo. Se tiver que comprar, compro. Se tiver que desfazer algo, eu desfaço. Sou radical, literalmente. Aprendi a ser radical.
quando recebo uma notificação do céu, quando Deus me mostra que algo não está bem. Para as pessoas que não estão acostumadas comigo, pode ser uma loucura, mas eu aprendi a ouvir a Deus. Eu aprendi a ser radical quando Deus fala. E eu quero dizer uma coisa para você, Paulo avisou esses homens. Paulo deu a notificação, mas eles ignoraram. Quase morreram na tempestade se não fosse a misericórdia de Deus e Paulo orar por eles. Foi isso que aconteceu. Então tem gente que prefere escutar, muitas vezes, sabe, A, B, C, ouve todo mundo, menos o homem de Deus, menos a notificação do céu, menos o que o Espírito Santo está falando lá no interior dele. Então, pessoas que se movem assim, não são pessoas, sabe, que Deus pode confiar os seus segredos a essas pessoas. Podem ser boas pessoas, podem ser gente que vai para o céu, que vai morar com Jesus, mas quando você deixa de ouvir a Deus, de receber uma notificação do céu, você perde muito, porque você está destruindo um propósito de Deus, uma mensagem, um alerta, um aviso do Senhor. Em 14 de abril de 1912, começaram a receber no Titanic notificações diferentes de que havia um problema. 7 notificações foram registradas, dizendo que havia grandes icebergs no curso do navio. Mas sabe qual que era o discurso? O discurso de quem construiu? O discurso dos donos, dos sócios? O discurso era só um: esse navio nem Deus afunda. Esse navio, ele é inquebrável. Esse navio aqui está protegido de qualquer intempérie. Essa era a conversa. Mas o navio recebeu 7 notificações de que havia icebergs no caminho. Eles confiaram tanto na estrutura do navio, confiaram tanto no que o homem construiu, que houve uma das maiores tragédias da história da humanidade. Quando Deus nos dá um alerta, quando Deus fala algo conosco, nós precisamos dar atenção. São as notificações, são os avisos divinos, que podem vir por meio de sonhos, que pode vir por meio de um profeta, que pode vir por meio de uma revelação do Espírito, que pode vir por meio de uma inquietação, ou até mesmo as circunstâncias que você está rodeado, elas falam. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias que estão ao meu redor. Eu aprendi a discernir até as circunstâncias, até aquilo que está ao meu redor, eu aprendi a dar ouvidos. Porque o Espírito Santo fala conosco e nós precisamos ouvi-lo. José, esposo de Maria, que foi incumbido de ser um guardião na vida de Jesus, meu Senhor, teu Senhor, nosso Salvador. Ele recebeu em sonho uma notificação do céu, que ele deveria pegar Maria e Jesus e ir para o Egito, porque Herodes iria vir atrás da criança. José, então, eu fico imaginando, e pega a panela, e pega a roupa, e pega dinheiro, e organiza as coisas, e vai de mudança para o Egito. Um homem que ouvia Deus. Deus escolheu as pessoas perfeitas para estarem cuidando de Jesus. Eu não digo que elas eram perfeitas em si, que não tinham erros, mas estou falando pessoas que eram apropriadas para a missão. É isso. E José era alguém que ouvia Deus. É por isso que Deus o colocou nessa missão. E Maria, então nem se fala, ela foi obediente, ela venceu o preconceito, ela venceu, sabe, o que poderiam pensar dela, ela foi corajosa, ela aceitou a missão e ela cuidou do propósito de Deus aqui nessa terra. Então eu vejo que homens que ouvem a Deus, homens que conseguem identificar as notificações do céu, eles têm livramento de Deus, eles são protegidos por Deus e eles podem abençoar a nossa vida e a vida de outras pessoas.
temos 3 problemas para lidar relacionados às notificações do céu. Anestesia digital, ou seja, ficamos tanto no celular e ficamos tão pouco conectados com Deus. Anestesia digital. O segundo problema que nós temos é ruído constante. São tantas vozes, é tanta gente falando, é tantas pessoas dizendo, vai por aqui, vai por ali, anda aqui, faz esse jeito aqui dá certo, já testei. É ruído da família, é ruído dos amigos, é ruído, sabe, das crises que assolam o mundo. É tanto ruído, é tanto medo, sabe, é tanta coisa que vem contra você e você fica assim, perdido nisso, no meio desses ruídos que o mundo está. E a terceira coisa que impede muitos de ouvirem a notificação do céu é o zero expectativa. Eles não estão aguardando que Deus fale com eles. Eles não estão aguardando que o Senhor revele algo, que o Senhor dê um livramento a eles. Mas existem 3 coisas que precisamos fazer para não perder as notificações do céu. A primeira delas é a antecipação. Saber que Deus sempre nos antecipa algo de acontecer. Quando Paulo disse ao capitão, ao centurião, que a viagem iria ser perigosa, foi no início da viagem. Eles nem haviam ainda se movimentado. Então, isso poderia ter sido evitado. Antecipação. Nós não temos trabalhado com antecipação. Na verdade, estamos sempre em atraso quando Deus fala. A antecipação ela é necessária para você vencer qualquer tipo de infortúnio no seu caminho. Então, seja o tipo de pessoa prudente, seja o tipo de pessoa que pare para orar quando Deus fala algo com você. A segunda coisa é a expectativa, como eu falei, tem que ter expectativa. Eu acordei hoje com expectativa de quê? De que Deus fale comigo, de que Deus me dê novas instruções, de que Deus me guie. Passamos por coisas aqui nessa terra. E se não é a voz de Deus nos atualizando a cada dia, nós podemos muito bem nos perder ao longo, sabe, dessa jornada. E a terceira coisa é emoções corretas. Porque quando suas emoções não estão bem, quando você está desequilibrado, você não consegue ter emoções corretas para ter a leitura com calma do que Deus está fazendo. Agora, muitas vezes Deus vai agitar o teu espírito, porque Deus quer que você resolva coisas que estão erradas. E as tuas emoções, elas precisam ser, eu posso dizer, bem afinadas pelo céu, para você compreender o que é revelação e o que é sentimento, para você compreender o que é a voz do Espírito Santo e o que é dúvida, medo, insegurança em você. Tem emoções que vêm a nós que dizem assim, saia fora agora disso. Mas às vezes não é a voz de Deus, é a sua vontade, sabe, de não ter uma responsabilidade, de não querer algo que foi de alguma maneira colocado diante de você e você não quer aquilo para a sua vida. Então as tuas emoções, sabe, elas bagunçam muitas vezes as notificações do céu. Mas quando a voz de Deus prevalece em nós, nossas emoções se acalmam e vem sobre nós um tempo novo, um tempo de Deus para as nossas vidas. Eu deixo essa palavra ao teu espírito, ao teu coração. Espero que você dê ouvidos às notificações do Senhor, ao que o Espírito Santo vai falar e revelar a você. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e quero pedir a cada um de vocês que compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas e o Senhor está agindo aqui. Hoje eu terei mesa de conselhos às 9h45 ao vivo na academia aqui no Global. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tiro com os meus alunos da academia só para responder eles, tirar dúvidas, dar direções, ouvir eles. E se você quer se tornar nosso aluno na academia aqui no Global,
O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. Esse aqui é o meu livro Sonhos. Eu creio que Deus fala conosco através dos sonhos. É uma das maneiras que Deus usa, certo? Lembrando que nenhum sonho pode ir contra a palavra de Deus, contra o que está escrito na palavra. Esse livro aqui vai ajudar você muito a entender como que Deus fala. Você pode ir lá no meu site www.vinicius07.com.br. Eu também sou autor desses devocionais aqui que já estão em todo o Brasil. Café com Jesus 2, Café com Jesus 1. Os dois juntos são mais de 700 orações. São devocionais, só que não são devocionais, por exemplo, de segunda, de terça, de quarta, não. Você pode ler 1, 2, 3, 4 devocionais por dia, certo? Tem gente que já terminou meus devocionais e você vai ser muito abençoado. Tem versículos da palavra de Deus, orações, direções e um espaço sempre para você fazer uma oração. Amém? Você pode adquirir nossos devocionais para ter um dia diferente, para fazer a sua leitura antes de dormir, lá no nosso site www.vinicius07.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu e minha esposa somos voluntários numa igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu estarei no culto das 9h30 da manhã ministrando. Vou transmitir ao vivo e vai ser uma grande bênção. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado. Domingo teremos 2 reuniões, 9h30 e 20 horas. Eu estarei das 9h30. Vai ser uma grande bênção. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Já compartilhou aí? Em alguns celulares tem o botão compartilhar, em outros tem a setinha, e outros tem só um pontinho em cima assim, daí você clica e bota para compartilhar. Não deixa de compartilhar, querido. Alguém vai ser abençoado através de você. Comece o dia semeando uma oração na vida de alguém. Amém? Diz assim o Salmos 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer agora aquela declaração profética, certo? Nós vamos fazer aquela declaração profética que nós estamos fazendo aqui todos os dias. E eu quero pedir a você que está aqui, que você levante uma das mãos se você pode, a menos que você esteja viajando, que daí você não levanta nenhuma mão, se você estiver dirigindo. Mas aqueles que podem, levante uma das mãos. Amém? Eu quero declarar essa palavra profética sobre a tua vida. Decretamos no nome de Jesus Cristo que nenhuma arma forjada contra ti e contra a tua casa irá prevalecer. Toda arma de acusação ou acusação injusta deve se curvar ao nome de Jesus. Hoje declaramos que você é capaz de vestir toda a armadura de Deus para que permaneça firme contra as obras do maligno e supere cada palavra de juízo. Dizemos que qualquer palavra ou boato injustamente dito contra você desmoronará e fracassará. Nós amarramos todo ataque demoníaco contra seu caráter em nome de Jesus. Você e sua família não serão dominados por perdas, diminuições ou retrocessos, por coisas ditas que não são verdade.
Declaramos que toda mentira perpetrada pelas forças das trevas é exposta e silenciada. Que sua mente fique clara dos sussurros do inimigo. Declaramos que sua vitória e liberdade se manifestam rapidamente em nome de Jesus. E declaramos Isaías 54:17: nenhuma arma formada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e sua justiça de mim, diz o Senhor. Vamos orar, permita-me orar por você. Pai santo e justo, poderoso, Senhor, abra os nossos ouvidos e o nosso coração para ouvir a tua voz e para receber as tuas instruções. No nome de Jesus, nós declaramos que nenhuma arma forjada contra essa pessoa, nenhuma arma formada prosperará contra ela no caminho dela. Dá vitória a ela, Pai, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que essa pessoa seja visitada pelo Altíssimo. Eu oro para que essa casa seja visitada pela glória de Deus. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Que todo câncer, que toda alergia, que toda inflamação, que todo ataque do inimigo seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que haja vitória na tua vida. Que o toque do Altíssimo venha sobre ti. E nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus tocando em você, vida de Deus tocando na tua casa, vida de Deus movendo as coisas em teu favor. Que todo laço do inimigo contra teus filhos, contra teu casamento, contra a tua vida sentimental, perca força, seja desfeita no nome de Jesus. Dá vitória para essa pessoa, Pai, que a inveja caia por terra, e declaramos um tempo de milagres, um tempo de ouvir a Deus, um tempo de novidade, um tempo de rompimento, um tempo de avanço. No nome poderoso de Jesus, eu te abençoo, e que toda a cadeia espiritual, todo jugo maligno seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nossa fé está em Jesus. Invocamos Jesus aqui nessa manhã e pedimos a bênção do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe. Compartilhe essa oração. 9 da manhã vou estar aqui com você. 9h45 vou estar na academia e 18 horas estaremos juntos aqui em oração. Deus te abençoe, paz, prosperidade e avanço de Deus sobre ti. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo, vai haver justiça de Deus em todas as áreas da tua vida. Toda pessoa que foi enganada, toda pessoa que foi roubada, toda pessoa que teve perdas, prejuízos, toda pessoa, meu Deus, que está clamando a ti de dia e de noite, em favor dos filhos, em favor do casamento, em favor dos negócios. Meu Deus, nós te pedimos justiça nessa petição. Justiça nessa petição. Julga a causa deste homem e desta mulher. A tua palavra diz, Pai, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Também está escrito no Salmos 91, invocarás e eu te responderei. Meu Deus, nós cremos nas respostas divinas e pedimos que a justiça de Deus venha em nosso favor. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, de joelhos diante de Ti. Por toda pessoa que tem se colocado, Senhor, crendo no milagre, crendo numa intervenção e que tem persistido, Pai. Aqueles que são perseverantes, Pai, aqueles que têm buscado o Senhor frequentemente, libera do Teu poder, da Tua graça sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Há pessoas que pensam que Deus ele vai fazer a mesma coisa para com todos, e não é assim que funciona. A Bíblia diz, aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se lhe abre. Aquele que pede, recebe. Ou seja, toda ação, para toda ação tem uma resposta.
Sabe, tem pessoas que querem que Deus faça tudo por elas, mas elas não estão dispostas a fazer nada por Deus. Elas não oram, não buscam, não clamam, não estão na presença de Deus. E se nós queremos que Deus, Ele realmente faça coisas maiores na nossa vida, nós também temos que fazer sacrifícios maiores, sabe? Meus dias aqui no Rio Grande do Sul têm sido muito intensos. Eu tenho tido uma agenda aqui, outra agenda ali, eu tenho resolvido uma coisa aqui, resolvido outra coisa ali. Mas meu compromisso na oração, eu não quebro. Sabe, esses dias eu estava domingo na igreja, aqui em Rosário, e que coisa incrível, como estava frio, havia uma camada de gelo em cima da caminhonete, certo? E estava 1 grau que estava marcando no computador ali da caminhonete. Agora, poderia estar até 0 grau ou -1, porque dá sempre uma diferença. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando nós temos um compromisso com Deus, nós precisamos nos manter firmes no nosso compromisso. E você que está aí me ouvindo nesse momento, se você está buscando a Deus pela manhã e à noite, Deus vai operar na sua vida de uma forma diferente, certo? E eu estava ouvindo o testemunho de uma mulher, ela ficou 21 dias orando comigo às 6 da manhã, às 18 horas, e Deus interviu em uma questão de câncer. Ou seja, sempre que há uma busca intensa, vai haver uma resposta diferente. Então eu quero que você grave isso. Para toda resposta diferente, tem que haver uma busca intensa. Naamã, para ele ser curado da lepra que ele tinha, ele teve que sair da terra natal dele e ir até a casa do profeta. Ele foi em outro país. E um detalhe, numa época que não tinha avião, numa época que não tinha carros velozes, tudo que eles tinham eram cavalos, eram carroças, charretes, certo? E ele veio, ou seja, foram vários dias de viagem, buscando a cura, buscando o milagre, buscando a intervenção de Deus na vida dele. Algumas pessoas jamais saíram da sua casa para buscar a Deus. Sabe, jamais elas teriam, eu posso dizer, a iniciativa de ir de um estado para o outro, ou de um país para o outro, para buscar a Deus. E sabe, a pior desculpa que eu já ouvi foi pessoas que disseram assim para mim: não, Deus está em todo lugar e Ele vai me ouvir em todo lugar. É claro, isso está certo, mas é uma desculpa. Sabe por quê? Porque há momentos que você tem que buscar a Deus de uma maneira mais intensa. E você tem que estar nos lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai chamando você, lugares que Deus vai te atraindo, lugares que Deus vai lhe conduzindo, e nesses lugares Deus vai operar algo na sua vida, e algo diferente. E quando Naamã chega, olha só, quando Naamã chega na casa do profeta, o profeta não quis atender ele. Talvez nos dias de hoje, se o profeta não quisesse atender uma pessoa, a pessoa iria fazer até um vídeo: olha aqui, gente, que coisa terrível, o profeta não quer atender. Bem, naquele tempo lá, Naamã simplesmente ficou enfurecido e estava retornando para casa porque o profeta não quis receber. O profeta não recebeu ele, mas o profeta deu uma palavra para ele, através do seu servo. E disse para ele que ele deveria se banhar 7 vezes no Jordão. Algumas vezes Deus vai fazer exatamente isso conosco. Ele vai nos dar direções. A cura não vai acontecer instantaneamente, Ele vai nos dar direções. E essas direções, quando elas são seguidas, quando elas são obedecidas, então milagres acontecem. É que as pessoas não querem hoje, sair da sua zona de conforto. Elas não querem sair, daquilo que elas está ao alcance delas, mas tem coisas que está fora do nosso alcance. E mesmo assim nós devemos ir para buscar, ir para ter. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não faço tudo o que eu quero. Eu não me movo, em toda a direção que eu gostaria de me mover.
E sabe por quê? Porque eu sigo uma direção de Deus, eu sigo uma palavra de Deus para a minha vida. Eu quero seguir aquilo que Deus vai colocando na minha vida, aquilo que Deus vai me direcionando, para onde Deus vai me mostrando, eu estou indo. E eu gosto de agradar a Deus nos mínimos detalhes, mesmo que aquilo me doa, sabe? Mesmo que aquilo venha mexer com a minha, eu posso dizer, com a minha vontade, com o meu ego, com um projeto pessoal. Se você perguntar para mim, profeta, lhe chamaram para você pregar nesses 2 eventos, eu vou dizer para você que eu recebo convites de várias partes do Brasil e de várias partes do mundo. E eu não consigo, sabe, cumprir a maioria dos convites. Eu geralmente agradeço pelos convites, mas Deus me dirigiu para vir a Rosário do Sul, Deus me dirigiu a vir a Santa Maria e estar nesses eventos, que foi o culto de domingo que nós tivemos e o evento de ontem em Santa Maria. Ou seja, foram direções que Deus me deu e talvez eu poderia, sabe, colocar a minha vontade. Meus filhos estão de férias do colégio, eu poderia dizer, não, nós vamos descansar por 10 dias. Mas isso não aconteceu. Nesses 10 dias eu tive agenda, nesses 10 dias eu tive compromissos, nesses 10 dias, e agora que eu vou ficar 2, 3 dias aqui descansando, mas eu estarei com as minhas lives, resolvendo o problema por telefone, resolvendo coisas lá de São Paulo e dos meus eventos. Ou seja, eles descansam, eu trabalho, né? Eu só posso sair depois que eu conseguir resolver todos os meus compromissos. E deixa eu lhe dizer, sábado eu já estou retornando para São Paulo, se Deus quiser, e domingo agora eu estarei no culto da virada de chave, que vai acontecer na nossa igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então domingo já estarei de volta, se Deus quiser. E por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque quando nós estamos seguindo uma direção de Deus, nem sempre vai ser confortável, nem sempre vai ser uma coisa favorável, nem sempre vai ser uma coisa que você queira fazer. Sabe, o Jonas, quando nós criticamos muito, coitado do Jonas na Bíblia, Jonas foi um profeta que a gente chama ele de profeta fujão, mas gente, não tem direções que Deus dá que às vezes não é fácil de seguir. Tem direções que Deus dá que vai mexer com você. Você quer estar num lugar e Deus está te mandando para outro. Sabe, você quer fazer uma coisa e Deus está mandando você fazer outra. Sabe, isso mexe com a gente. Isso mexe com a gente. Isso mexe com o nosso ego, isso mexe com com o nosso descanso, isso mexe em muitas coisas da nossa vida. Mas eu tenho um testemunho sobre isso. Obedecer a Deus nos mínimos detalhes vai fazer toda a diferença lá na frente. Você sabe que quando eu cheguei a São Paulo e depois me caiu a ficha e todas as mudanças que eu havia feito na minha vida, e eu estava orando no meu escritório que eu tinha alugado lá em São Paulo naquela época, e eu estava orando e chorando e dizendo, Deus, o Senhor me trouxe para cá, Deus, eu perdi minhas coisas. Na verdade não tinha perdido, eu tinha mandado para vender, mas na minha cabeça ali, Senhor, foi uma burrada minha, eu pensei na minha cabeça, foi uma burrada minha, tudo isso, todas essas mudanças, Senhor, e agora eu não estou gostando aqui desse lugar, e tantas coisas assim, estava falando para Deus naquele dia. E eu disse, Senhor, por que tu fizeste isso comigo? O Senhor poderia continuar me levantando lá do lugar onde eu estava bem, sabe, perto da minha família, perto dos meus amigos, e eu estava bem lá. E daí Deus me disse assim, eu queria ver se você ainda me obedecia. Foi a única resposta que eu recebi de Deus. Depois o tempo passou e acabei gostando de São Paulo, acabei me conectando a outras pessoas e tantas coisas boas aconteceram na minha vida obedecendo a Deus. Então, às vezes, a gente não entende as coisas, sabe? Somos como crianças mimadas. Somos como crianças mimadas em muitos momentos da nossa vida e não entendemos as coisas, não entendemos o agir de Deus, não entendemos o trabalhar de Deus, não entendemos por que Deus está nos pedindo certas coisas. Mas saiba que se Ele está dizendo para você se mover,
é porque Ele quer te abençoar. Se Ele está dizendo para você, sabe, sair da sua zona de conforto, é porque tem algo maior esperando por você, com o seu nome lhe aguardando. E você tem que ser sensível a esses direcionamentos do Espírito Santo. Você precisa ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários: preciso ser sensível aos direcionamentos do Espírito Santo. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, eu deixo essa direção para você, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E eu também quero, nesse momento, declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu quero pedir para você, deixa a tua curtida aqui nessa oração, por gentileza. E se você puder compartilhar com outras pessoas, compartilha também em nome de Jesus, certo? Hoje nós estamos na televisão, de domingo a domingo estamos na Bandeirantes, temos servido a vida de milhares e milhares de pessoas. Muita gente tem sido abençoada através dos nossos programas de televisão. E se você quer ser uma coluna profética do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de televisão, entra no meu site www.profetavinicius17.com.br e nos ajude. Tenho certeza que Deus vai te abençoar tremendamente e poderosamente. Amém? Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Inclusive, deixa eu falar rapidamente dos meus livros. Esse livro aqui, esses dois aqui, o livro Top 100 e o livro Sonhos. Esses livros aqui têm abençoado a vida de muitas pessoas. Lá no meu site também você pode pedir esses livros, você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Eu vou deixar aqui fixado nos comentários, certo? A nossa chave Pix do nosso ministério, se você quiser nos ajudar, se Deus falar ao seu coração, que Deus te retribua 100 vezes mais em muitas áreas da tua vida, do nome de Jesus Cristo, tá bom? Deixa eu deixar aqui esses livros, aqui ajeitadinho. Deixa eu declarar o Salmo 91. Antes do Salmo 91, deixa eu dar 2 testemunhos aqui para você que eu achei maravilhosos. Arineide, eu estava ouvindo a live da oração da manhã, no dia 26, quando o profeta falou de cura para quem estava sentindo dor no ouvido, e para a honra e glória do Senhor eu tomei posse da palavra, e à tarde eu já não sentia mais nada. Moro em Toronto, Canadá. Que Deus abençoe o Senhor, profeta. Olha que bênção. Lisandra, profeta, eu sou empreendedora do ramo da beleza e vinha pedindo a Deus prosperidade e portas abertas. Acompanho suas lives e na live das novas bênçãos, um dia o Senhor profetizou novos contratos fechados. Segunda-feira passada fechei parceria de serviços com um órgão público. Glória a Deus, obrigado por sua intercessão, que Deus abençoe. Deus é fiel. Olha quantas coisas maravilhosas estão acontecendo através das orações. Amém? E eu quero pedir para você, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, para as pessoas próximas. Certamente Deus vai operar na vida deles e vai retribuir na tua vida por você compartilhar. Diz assim o Salmo 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar em nome de Jesus Cristo. Quero te abençoar, abençoar a tua casa,
abençoar a tua família agora. E se você está com algum problema de saúde, se você está com problema com o filho seu, problema no casamento, problema nas finanças, coloca aqui nos comentários, certo? Porque Deus vai fazer justiça por você. Deus vai fazer justiça por você, eu acredito, sabe? Que tem orações que mexem com as coisas. E o Senhor está me mostrando que nessa oração Deus vai mexer com muitas coisas. Então coloca aqui nos comentários agora, coloca aqui nos comentários qual a tua maior necessidade. Eu vou orar e vou profetizar que Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Amém? Deus vai mexer nesse assunto ainda essa semana. Você acredita? Glória a Deus. Bem, você pega os testemunhos aqui que eu tenho dado para você e você vai ver que toda palavra profética Deus tem agido de uma forma incrível e sobrenatural. Amém? Eu acredito nisso. Deixa eu orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, vem com o teu poder agora em favor de cada pessoa que está orando junto comigo e toque-os com o teu poder, ó Deus. Arranca completamente, Pai, toda angústia, toda dor, toda aflição, tudo aquilo que perturba ou que oprime pessoas. E que ela seja livre agora, que ela seja liberta agora no poder de Jesus Cristo. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo ao câncer, renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a dores nos joelhos, nos calcanhares, dores no corpo, inflamações, infecções, rendam-se a Jesus Cristo agora. Eu quero declarar saúde. Pelas pisaduras de Jesus fomos curados. Eu digo a todo mal, seja curada agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões sobre toda a força do inimigo e nada nos faria dano algum. Eu me levanto agora contra toda ação de Satanás contra a vida dessa pessoa, a todo espírito de atrapalho, de confusão, a todo tipo de ataque na mente, a todo tipo de opressão espiritual no ambiente da casa, no ambiente do escritório, no trabalho dessa pessoa. E eu digo a esse mal, sai, 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 sai agora do caminho da vida dela em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão do Senhor está sobre a tua vida, a mão do Senhor está sobre a tua casa, a mão do Senhor está sobre cada área da tua vida, no nome de Jesus Cristo. Que haja milagres, que haja intervenção, que haja mudança, que haja cura e que haja transformação em nome de Jesus. Meu Deus, abre as portas, traga avanço, traga prosperidade, traga cura, traga vida, traga saúde, traga alegria para a vida dessa pessoa em nome de Jesus. E eu oro, Pai, por toda mãe que tem orado pelos seus filhos, pela salvação de todos da sua casa. E eu oro para que haja intervenção em nome de Jesus Cristo, haja salvação em toda a casa. Eu quero já profetizar e declarar: todos dessa casa vão servir ao Senhor, todos dessa casa vão servir ao Senhor, todos dessa casa terão encontro com Jesus Cristo, todos dessa casa. Senhor, eu te peço, abre os ouvidos dos teus filhos, dá direção para eles, e todo aquele que precisa se mover, Pai, que a partir de hoje consiga se mover em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, paz e prosperidade a ti e a todos da tua casa. E eu quero agradecer a todo o povo gaúcho, certo? E agradecer a Igreja de Rosário do Sul, que me recebeu lá, os irmãos, o carinho, o afeto, muito obrigado. Também o evento ontem em Santa Maria, também arrecadamos muitos alimentos, certo? Foi incrível, gente, certo? Que Deus abençoe. Muito obrigado aos pastores, muito obrigado aos irmãos, muito obrigado aos amigos, muito obrigado às colunas proféticas que também estavam nesse evento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e obrigado pelo carinho, obrigado pelas orações. Vocês são sensacionais. Amo o Rio Grande do Sul, amo o povo gaúcho. Amém? Amo o povo gaúcho, amo o nosso Brasil. Que Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. 9 horas da manhã, uma palavra para a tua vida, não perca. E às 18 horas, a nossa oração da noite. Que Deus abençoe a todos e até mais.